Uma vez mais, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui por intermédio desta ferramenta de tecnologia, o YouTube. Gravamos aqui um vídeo desta aula por conta das medidas de proteção e de contenção de trânsito de pessoas na nossa cidade, Campo Grande. Estamos aqui sujeito ao decreto municipal e também o decreto estadual, determinando aí o espaço de tempo para que nós possamos trafegar na nossa cidade. As nossas aulas, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Nosso toque de recolher, às 20 horas. Portanto, estamos aqui nesse esforço, mas com muita alegria e com muito ânimo, para trazer e comentar esta aula de número 4. Que eu e você, ao assistir esta aula, e assista, porque no meio dela há uma tarefa para que você possa concluir o curso com êxito. Assista essa aula e você terá conhecimentos valiosos para a sua vida. Vamos dar início então? Estamos aqui uma vez mais para dar continuidade ao nosso curso este do ICERCAMP, nível médio. E nesta ocasião abordaremos a aula de número 4, que tem como tema direção, a visão da liderança pastoral. E a nossa lição, ou melhor, a nossa aula, está no seu livro aí, começando na página 41. Página 41 está a introdução da nossa aula de número 4. Direção, a visão da liderança pastoral. E na introdução do seu livro, no primeiro parágrafo, está registrado assim: muitas pessoas vivem desorientadas, não sabem enfrentar crises e mudanças. Para determinar o sentido da vida, 4 perguntas são fundamentais. Quem sou eu? Abordando a identidade. Eu importo? Trazendo valor. E por que estou aqui? O propósito. Estas perguntas devem nortear toda a nossa trajetória, não só da administração eclesiástica, mas também eu enquanto pessoa. Estamos num momento de crise, pandemia, em especial esta semana, aqui na capital morena, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um feriado antecipado por conta da pandemia, quantas lojas estão fechadas. Mas, a despeito da crise, tirando toda essa problemática que a pandemia veio, nós temos que saber lidar com esta pandemia. A pergunta que devemos sempre fazer no percurso da nossa trajetória da vida, e aqui especificamente na administração eclesiástica: quem sou eu? Eu importo? Por que estou aqui? É bem verdade que muitas vezes nós temos a nossa crise de identidade. Não sabemos quem somos, mas Deus declarou eu e você como filhos de Deus, aqueles que confessam e professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais embaixo, olha só que interessante, aí na introdução, na página 41 da aula de número 4. Quem entrega a vida a Cristo é bem-aventurado e pode, entre parênteses, deve ser e fazer a diferença. Repetindo, quem entrega a vida a Cristo é bem-aventurado e pode, deve ser e fazer a diferença. Vamos ver aqui o Evangelho conforme registrou São Mateus, capítulo 5, versículo 13, e lerei até o versículo 16. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 13 ao 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sol for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Interessante que este versículo começa dizendo que nós, eu e você, somos o sal da terra, ou seja, nós já fazemos a diferença. E depois dizendo mais embaixo, no versículo 14, somos a luz do mundo. E a luz do mundo começa numa casa, mas também na cidade, porque fala aqui de uma cidade e de uma casa. Então, eu e você devemos, somos eleitos para fazer a diferença. Olha mais embaixo aí na sua introdução. Deus proporcionou visão a Noé, a Abraão, Neemias, Paulo e tantos outros. Noé, numa corrupção total dos homens, corrupção que eu digo no que tange a moral. Abraão, numa cidade, Ur dos Caldeus, teve que sair de sua cidade para ir para uma outra terra onde ele não conhecia. Neemias vivia uma crise muito grande, afinal, a sua cidade natal, querida, Jerusalém, estava devastada. E Paulo, tendo que enfrentar a corrupção religiosa que estava no contexto de sua época. Esses homens enfrentaram as dificuldades porque tinham visões de Deus. A visão também é um dos pilares para uma administração vitoriosa. Disse na aula anterior, aquele que não tem objetivo, aquele que não tem visão, não sabe aonde quer chegar. Portanto, qualquer lugar é lugar. 4.1. O tema é: a visão tem sua origem em Deus. E aí, no decorrer deste ponto 4.1, temos assim, olha, na página 42 aí. Acompanhe comigo, por favor. A palavra visão está presente na teologia, na Bíblia e na administração. É bem verdade que a visão, ela também é de cunho pessoal. Gosto e enfatizo esse momento porque muitas vezes o líder, para ter uma visão macro, ele também precisa ter uma visão micro, isto é, saber o que é ele naquele contexto, como vimos anteriormente na introdução. Na teologia, por exemplo, temos um tema chamado a visão do mundo, ou cosmovisão. Ou seja, o que nós entendemos de mundo? Temos também, na escatologia, por exemplo, a visão preterista. Quer dizer que o livro de Apocalipse, quem adota esse tipo de visão para entendimento da escatologia, ou do livro das revelações, do Apocalipse, entende que toda aquela história já aconteceu, é pretérito. Na Bíblia, por exemplo, também temos outro emprego de visão, chamado Visio Dei. Está aí no seu livro. Em latim quer dizer visão de Deus. E para os teólogos e reformadores, está registrado lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vai dizer assim, acompanhe comigo aí. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Este versículo registra aquele aspecto em que nós conheceremos a plenitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por ora, conhecemos pelas profecias, conhecemos, como diz aqui, pela imagem, por enigma, não conhecemos a plenitude, mas esta visão dei, que está elencada aqui na Bíblia, em breve, eu e você estaremos da eternidade com o Senhor Jesus, conhecendo assim como seremos conhecidos por Ele para a glória de Deus. Mais embaixo aí, ó, na Bíblia, a visão divina impactou a vida dos gigantes na fé. E o seu livro tem vários exemplos com várias referências bíblicas. Por exemplo, eu registrei aqui no slide, Jacó, em Gênesis 46:2, a circunstância de Jacó era muito boa. Afinal, ele ia reencontrar o seu filho chamado José, o primogênito de sua amada. E lá ele teve uma visão de noite. O profeta Zacarias registra no versículo 8 do capítulo 1, também à noite teve uma visão.
Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, também há registro no capítulo 9. Acompanha comigo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 12. Acompanhe comigo aqui, olha que interessante essa visão de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 10 a 12. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Deus falando com homens por intermédio da visão. Ananias teve uma visão de Deus. Interessantíssimo que Paulo também teve outra visão precedendo a vinda de Ananias a seu encontro para que fosse curado da enfermidade. Ora, a visão guiou Ananias, porque Ananias tinha medo de Saulo. Ele sabia que Saulo era um fariseu zeloso, mas guiado pela direção de Deus, enfrentou o seu próprio medo e cumpriu a vontade do Eterno. Mais embaixo aí no ponto 4.1, a visão na perspectiva da liderança é mais do que ato ou efeito de ver. Para Agai, um teólogo, John Agai, ele diz, abre aspas, é uma imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo seja ou faça. Ora, em síntese, quando nós estamos sujeitos à visão de Deus, enfrentamos todos os desafios e crises, porque a visão vem do Onipotente. E agora abordaremos 4.2, cujo tema é a visão da direção em tempos de crise. E aí, também no primeiro parágrafo, estamos na página 43 do livro Administração Eclesiástica. Lá no primeiro parágrafo, está registrado assim: a visão desperta paixão pela vida e projeta um futuro melhor. Deus procura cristãos que obedeçam à sua visão. É bem verdade que muitas vezes obedecer, se sujeitar à visão de Deus é algo que vai além do nosso entendimento. Se nós, por exemplo, olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, está aberto aqui já na minha Bíblia. O apóstolo Paulo, desde o versículo 18 do capítulo 25, estava diante de um rei Agripa e defendendo-se diante das acusações dos demais judeus, dos seus conterrâneos, da sua pátria. Ele disse assim para o rei: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A situação do apóstolo nesse contexto era de crise. A bem da verdade, uma crise capital, porque a sua vida estava em jogo. Muitos queriam tirar a vida de Paulo, calar a voz de Paulo. Mas Paulo estava, o apóstolo estava obediente a uma visão. O que eu quero que você entenda nesta parte, logo na introdução, que todos nós estamos sujeitos a crises. Todos nós. Mas o combustível, aquilo que nos move, são os nossos objetivos, por que não dizer a visão? E aí vou mais além. Quando a visão é da parte de Deus, meu irmão, minha irmã, aluno e aluna, nós andaremos por fé. E a boa obra de Deus se concluirá na nossa vida. Mais embaixo, a visão
da direção em tempos de crise, altera a escala de prioridade do líder, traz resultados duradouros, define o nosso legado. Olha que frase cheia de conceitos, cheias de consequências diante de uma visão e de perseverar diante da crise. Eu vou repetir, a visão da direção em tempos de crise. A crise é como se dirigir um veículo num momento de forte cerração, onde você não consegue, como diz muitos, um palmo à frente do nariz. Mas você sabe que tem que chegar no seu destino. E você enfrenta a cerração. Logo em breve, o sol vai raiar e vai clarear. Assim é a ação de Deus, assim é o poder do Espírito Santo na vida do crente. Em alguns momentos de nebulosidade, estaremos como que perdidos. Mas sabemos que saímos de um lugar e o Senhor nos colocará no destino a qual Ele nos deu em visão. Altera a escala de prioridade do líder. Muitas vezes, o líder de uma igreja tem uma visão, um objetivo, mas no momento da crise, no momento da surpresa, lembra que eu falei na aula de número 3? O planejamento ele precisa ser mutável. Ele tem que ser adaptável às circunstâncias. E aí o líder, tendo essa visão, ele adapta e acaba passando pela crise. E a visão continua intacta pela fé na sua mente e no seu coração. Seguindo a frase, traz resultados duradouros. E eu vou combinar com a frase final, com a parte final desta frase. Diz assim, define o nosso legado. Muitos querem deixar patrimônio. Muitos acumulam riquezas. Mas nós, como disse na aula da parte 4.1, referindo-me a Mateus, ao Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, nós deixaremos legados, deixaremos história, deixaremos exemplos, para que aqueles que ainda estão na peregrinação cristã nesta terra, neste mundo, nesse sistema ideológico, possam ter fé, confiança, dizendo assim, se meu irmão, se a minha irmã conseguiu, eu vou conseguir também. Olha os exemplos bíblicos. Abacuque vivia num cenário de horror. E que cenário era este? O aluna do cercado. Ora, podemos ver no capítulo 1 que a cidade de Judá, a grande Jerusalém, estava num alto nível de corrupção. Estava vivendo momentos desafiadores. Isto dentro da cidade. Abacuque vai falar sobre a injustiça, sobre aqueles ímpios que prosperavam e parecia que Deus estava inerte, estava passivo diante da injustiça que acontecia em Judá. Mais ainda, fora de Judá, havia Nabucodonosor, com o seu reino da Babilônia próspero, vara de correção de Deus, que ameaçava Jerusalém. E essa crise de horror, dentro e fora, ele se sujeitou à visão de Deus. E lá no capítulo 3, vai dizer, ainda que a figueira não floresça. E dali declama um salmo, um cântico maravilhoso. Ele continuaria confiando em Deus. Um outro exemplo, Neemias. Neemias estava num cenário de devastação. Vemos no capítulo 1 do seu livro, em que ele indagou aos seus irmãos como está a grande Jerusalém. E a notícia que chegou aos seus ouvidos foram das mais terríveis. Mas diante da devastação, Deus colocou no coração de Neemias, vai lá e reconstrua a muralha de Jerusalém. Muralha quer dizer proteção. Os portões estavam queimados, mas ele, diante da visão de Deus, foi diante do rei. E rei não só aqueceu, concordou com a sua partida para a sua terra natal, mas também deu subsídios para que ele chegasse
e construísse, ou melhor, reconstruísse não só os portões, mas toda a muralha de Jerusalém. Paulo, da mesma forma, enfrentava a crise espiritual difundida pela religiosidade, pela grande cultura grega, e por que não dizer descendente dela, a religiosidade romana. Paulo vivia também uma crise pessoal, porque ele era um líder. A sua candidatura, ou seja, a sua postulação como fariseu, era trabalhar no templo, mas diante de uma visão, ele não se acovardou, largou tudo o que tinha para seguir a visão dada a ele por Deus. A pergunta é: nós estamos sujeitos à visão de Deus ou estamos sujeitos à nossa própria visão? E vou mais além. Nós estamos sujeitos à nossa própria visão ou estamos sujeitos às crises, os desafios, os impedimentos que muitas vezes se apresentam a qualquer visão? Pense nisso. Reflita nisso que eu estou falando. E aí não poderíamos deixar de citar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A visão, ou seja, o objetivo, lá elencado, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, em que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar. Mas vemos que a visão de Jesus Cristo é infinitamente incomparável. E aí você que está assistindo esse vídeo, você pode ver, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que o Senhor Jesus foi tentado por Satanás. E o Senhor Jesus, diante da crise do isolamento, crise de fome, crise do frio, porque estava no deserto, a temperaturas mínimas na madrugada, e crises também das altas temperaturas durante o dia, o Senhor Jesus tinha uma visão, tinha um objetivo. Crise também dos seus compatriotas, dos judeus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e os versículos 41 e 42. Acompanhe aí comigo. Eu vou ler, mas você pode acompanhar para melhor fixação. O Evangelho de São Mateus, capítulo 27, e os versículos 41 e 42. Diz-nos assim o Evangelho de São Mateus: e da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E eu vou ler o 43 também. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. É interessante que Jesus não veio atrás de crédito. Jesus não deu a atenção aos açoites, aos espinhos, às tentações, às rejeições. Não. Porque o Senhor Jesus tinha um foco, tinha uma visão. E sabe qual é? Salvar a minha vida e a sua. Glória a Deus por isso. E eu te faço uma pergunta. Veremos à frente qual foi o preço que o Senhor Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida. A expressão monetária não pode expressar. As palavras, muito menos. Mas lá, como foi lido em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, teremos a visius Dei, isto é, contemplaremos a grandeza do amor que alcançou a minha vida e a sua, aluno do Sercamp.
Então continue na visão que Deus lhe deu. Não retroceda. E aí, neste momento, eu proponho um desafio para você. Um trabalho. Para que você possa meditar. Para que você possa entender. Para que você possa melhor aplicar a administração eclesiástica e os princípios da administração. Quer ver? Responda essas perguntas. Primeira delas. Qual era o objetivo de Cristo Jesus? Ou seja, a sua vida, a vida de Jesus, teve um propósito. 2. Senhor Jesus implementou alguma estratégia para alcançar os seus objetivos? A terceira pergunta. Existiram, ou seja, houve crises que permearam o propósito do Senhor Jesus em favor da minha vida e da sua vida? Responda essas perguntas. E depois, você poste no privado, no número do WhatsApp, lá no grupo. Meu número está lá no grupo. Poste lá. Se quiser também postar a sua resposta no grupo, coloque lá também. Porque a sua resposta poderá impactar vidas. E o nome do Senhor será glorificado. Amém. Seguindo. 4.3. A visão altera a escala de prioridade. E nesse contexto, abordaremos alguns personagens bíblicos que tiveram a sua trajetória, a trajetória de sua vida alterada pela visão de Deus. O grande desafio, primeiro deles, os grandes desafios, melhor dizendo, primeiro deles, é entender a visão de Deus. O segundo dele é que muitas vezes nós não vamos entender os desafios que Deus nos proporciona. Mas o principal é sabermos que a visão de Deus para a nossa vida não encerra em nós mesmos. Porque nós militamos, nós advogamos para o reino de Deus, o reino dos céus. Então vejamos aqui alguns exemplos de homens que tiveram o curso da sua história pessoal, o curso de sua vida profissional, por que não dizer assim? Por que não dizer também familiar e tantos outros para se sujeitar à visão que Deus colocou. Vamos lá, na página de número 44, 4.3, a visão altera a escala de prioridades. Olha que frase interessantíssima. A visão é de Deus, a resposta é humana. Vou repetir. A visão é de Deus, a resposta é humana. Nós somos cooperadores da obra de Deus. E vai à frente. Quem diz não permanece preso na mediocridade. Sabe por que isso? Porque muitas vezes, sobretudo no mundo pós-moderno, vivemos numa visão pessoal, única, egoística. Mas quando eu e você entendemos, ou se não entendemos, nos sujeitamos, que é o principal, à visão de Deus, a nossa visão, que era medíocre, que era individual, que era personalíssima, acaba tendo uma abrangência muito maior. Acaba contemplando algo que não é perene, algo que não é temporário. Porque o reino do céu é atemporal. E nós podemos fazer parte, não de uma história momentânea, mas de uma história registrada nos anais da eternidade. E ter o nosso nome escrito no livro da vida. Olha só que interessante. Neemias, já lemos aqui, já falamos aqui sobre esse personagem bíblico. Neemias deixou conforto, posses, segurança, prestígio, carreira, etc. Ele disse sim
Neemias era copeiro do rei. Ser copeiro do rei não era para qualquer um. Gozava de grande confiança daquele rei. Mas ele volveu as costas para aquilo tudo e foi diante de uma visão de Deus de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Moisés, ao seu turno, abriu mãos dos efêmeros tesouros do Egito, conforto da fartura do Nilo. E por que não dizer também na tranquilidade de Midian, sendo genro de Jetro, casado com a filha de Jetro, mas disse sim às asperezas do deserto, à provisão de Deus da escassez. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 27. Está essa referência bíblica também aí no seu livro. Paulo, já falei, deixou a carreira religiosa para sujeitar-se à visão divina. Interessante que todos esses homens abdicaram das suas próprias visões pessoais, abdicaram até mesmo da segurança de sua própria vida, para se sujeitar à visão de Deus. Leremos agora o nosso exemplo maior, o Senhor Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo não deixou por menos na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e seguintes, e eu lerei. Acompanhe aí na sua Bíblia também. Versículo 5 do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Falei na aula anterior, no ponto 4.2, a visão da direção em tempos e crises. E tem um trabalho lá. E tem uma atividade para que você possa refletir. Aqui, singular, especial, o Deus que se tornou homem para salvar a minha vida e a sua vida. O que vemos é homem querer se transformar em Deus. Esse é o amor que Jesus Cristo tem pela minha vida e pela sua vida. E eu quero ler um outro versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e o versículo 45. Eu faço questão que você possa abrir esta referência bíblica. O Evangelho segundo Marcos, São Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz-nos assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Administração eclesiástica. A visão não encerra em mim. A visão não é para a glória do meu nome, mas a visão é para servir o reino de Deus. Ora, Jesus Cristo sendo Deus, serviu a nós, Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo. Quem somos nós para deixar de servir ao nosso próximo? Ou melhor, amar o nosso próximo. Hoje, como disse anteriormente, desejamos ser servidos. Parece que os cultos são uma espécie de um restaurante, onde os louvores têm que me agradar, as músicas, as letras, a palavra tem que me agradar, o pastor tem que me agradar, o diácono que recebe da porta, o porteiro, tem que agradar. Afinal, o culto é para mim. Mas não é assim que as Sagradas Escrituras registram o propósito de Cristo Jesus na minha vida. Então, meu amigo,
minha amiga, meu irmão, minha irmã, creia em que o nosso paradigma não vem para ser servido, mas servir e mais ainda, dar a sua vida em favor de muito. E aí, vem uma observação, vem uma admoestação para a sua vida. Se você disse não para o sublime projeto de Deus, arrependa-se. Converta o seu caminho para o caminho de visão de Deus para a sua vida, e você verá a grande transformação que ocorrerá na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Agora, no ponto 4.4, o tema é: a visão traz resultados duradouros. 4.4. A visão traz resultados duradouros. Aí no seu livro, há uma frase, mas na verdade uma exclamação. Diz assim: a visão de Deus sempre enfrentará oposição. Sabe qual é o nosso grande engano? Achamos que o que Deus traz a visão para nós, aquilo que Deus coloca lá no fundo do recôndito do nosso coração, não haverá oposição. A Bíblia deixa claro que há uma separação entre o sistema do mundo e o sistema do reino dos céus, de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, várias vezes, afirmando nos evangelhos, dizendo que ele não pertencia a este mundo, mas veio da parte de Deus. E o convite que o Senhor Jesus faz para mim e para você todos os dias é: venha fazer parte deste reino. Venha absorver, venha fazer parte desta visão, esta visão maravilhosa e gloriosa que é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. A visão traz resultados duradouros. Olha aí, no seu livro também. Toda visão dada por Deus visa a solução de um problema específico. Obter um bom resultado com a concretização da visão traz satisfação. Porém, quando ruins, a frustração. O Evangelho, conforme Lucas capítulo 5, traz logo no seu início deste capítulo o título: A Pesca Maravilhosa. No versículo 5 mesmo há o registro em que aqueles homens, dentre eles Pedro, estava a noite toda pescando e voltaram com as redes vazias. Mas o versículo 5 registra também a assertiva, a afirmação de Pedro, dizendo: sobre a tua palavra nós retornaremos ao mar e pescaremos. E eu faço a pergunta para você: quantas vezes você já tentou caminhar sobre a sua ótica, sobre a sua visão, sobre o seu próprio entendimento, estribando a sua vida sobre os seus próprios conceitos? Mas o Senhor Jesus diz para mim e para você: pegue a visão do Evangelho e verás a glória de Deus na sua vida. Seguindo ainda, a finalidade da visão é a glória de Deus. Poucos visionários tiveram seus nomes registrados na galeria dos heróis da fé. Mas quem abraça a visão deixa um legado. Eu vou destrinchar aqui esse parágrafo. A finalidade da visão é a glória de Deus, não é a glória do homem, não é a placa da igreja. Não. É que as pessoas possam testemunhar a transformação na minha vida e na sua vida. É para que as pessoas possam crer que Jesus pode mudar o nosso coração e a nossa mente. Por isso, meu irmão e minha irmã, aluno e aluna da Sercamp, que nós sejamos sempre envolvidos pela divina revelação do Espírito Santo de Deus, que nos trará a visão. E se tivermos em crises, cansados e até mesmo frustrados, decepcionados,
que venham colher do céu para os nossos olhos e que possamos, uma vez mais, vislumbrar a visão celestial. Mais à frente, poucos visionários tiveram seus nomes registrados na galeria dos heróis da fé. É bem verdade, Hebreus capítulo 11 traz alguns heróis. Não são todos. Teve muitos homens, mulheres, jovens e até mesmo crianças que foram dilacerados por leões. Diz o registro histórico, muitos inflamados pela chama de Lúcio Nero, aquele que tacou fogo em Roma. Esses são heróis, não estão registrados nas Sagradas Escrituras. Muitas vezes fazemos a obra de Deus querendo projeção pessoal, mas como disse acima, a glória é de Deus. Porque nós, volto a dizer, não advogamos a nossa causa própria, não militamos a nossa guerra particular, mas militamos para aquele que nos amou primeiro, a saber, Jesus Cristo. Espero que esta aula de número 4 tenha trazido algumas reflexões. E por que não dizer que essas reflexões possam, de uma forma ou de outra, interagir na visão, e não só isso, mas na ação, na execução da visão. Em breve postaremos a aula de número 5. Deus os abençoe.